porque eu tenho aqui agora também o diretor técnico da Girolando, o José Renato Chiari, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa Mega Leite 2025. Renato, obrigado pela presença aqui e parabéns já em primeira mão pela proporção e pela organização do evento. O primeiro dia foi ontem, ainda de algumas arrumações, mas já tivemos muitas palestras e apresentações, vamos falar sobre isso, mas hoje já está tudo funcionando a pleno vapor, né? Bom dia. Bom dia, um prazer é nosso estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar pelas apresentações que nós já tivemos ontem, inclusive a apresentação do sumário de touros e fêmeas, machos e fêmeas, da Girolando e também o anuário de leite da Embrapa. A apresentação dele, eu vou falar sobre esse assunto ainda no programa. Mas sobre o sumário de touros e fêmeas, como é que foi a apresentação, o que mudou do ano passado para isso? A gente tem uma parceria muito forte, né, com a Embrapa e a Zoetis, né, na parte de genoma. Então, a gente vem aumentando todo ano a parte de características. Então, hoje, a raça está muito fundamentada na parte científica, né? Então, a raça nacional, genuinamente leiteira nacional. Eu costumo brincar assim, uma raça leiteira, genuinamente nacional, que estava aí solta no pasto. E aí vocês começaram a organizar, e como você disse, hoje ela está embasada em critérios técnicos minuciosos. Justamente. Era um brilhante bruto que agora está sendo lapidado. Então, cientificamente, isso dá assim, a gente fica muito satisfeito com isso, né? Esse trabalho da Embrapa é incrível. A gente tem uma ligação muito grande com as centrais, ajudando a patrocinar os doutorandos, fazendo pesquisa. Então, realmente está numa fase muito boa tecnicamente. O Renato Chiari, que é diretor técnico da Girolando, e agora ficou mais fácil encontrar o touro ou até a vaca, a fêmea, para desenhar o que você quer do seu rebanho, porque as ferramentas técnicas, a cada ano que passa, elas são incrementadas e entram novas ferramentas. Exatamente. Então, agora, a gente não precisa mais trabalhar no escuro, a gente tem a informação do animal jovem, com a informação genômica, né? E além dos índices de leite, de longevidade e tal, a gente tem toda a parte fenotípica também. Então, isso está cada vez... Tem um índice Girolando, a gente criou um índice levando em consideração outras coisas, longevidade, a parte de saúde, a parte de sólidos do leite. Então, está realmente um trabalho muito completo. Bom, você sabe que esse é o meu sonho, não na produção de leite, porque eu não sou produtor de leite, mas eu gostaria de ter um sumário de jogos para ganhar na Mega Sena, que aí eu acertaria quase que praticamente 100%. Eu usei esse exemplo porque você falou, no touro jovem você já sabe qual vai ser o resultado, ou pelo menos boa parte do resultado. Tanto nos touros como nas fêmeas, né? Então a gente começa a trabalhar com uma assertividade muito maior. É lógico que biologia não é uma ciência exata, mas a evolução passou a ser muito mais rápida depois que a gente trabalhou com essas ferramentas. Bom, e uma coisa que eu acho muito bacana é que de tempos para cá vocês começaram a analisar também, como você disse, as fêmeas, né? Que antes você prestigiava, todas as raças, inclusive, prestigiavam mais o touro. Porque é o touro que imprime características, porque é o touro. Mas, de repente, a Embrapa e outras instituições começaram a fazer uns trabalhos com as fêmeas e provou-se, está se provando, que as fêmeas também são importantíssimas na transmissão de caracteres. Sem dúvida, né? Na verdade, teoricamente é 50%. Teoricamente, mas agora está se provando. Tem algumas coisas que as fêmeas talvez seja até mais importante, mas de uma forma geral o material genético seria dividido, né? Apesar que as mitocôndrias são sempre maternas, né? É interessante essa informação. Eu não entendo muito de genética e de ciência, mas é interessante isso. Elas têm uma característica, mas elas abrangem outras características também, né? Essa história das mitocôndrias é um negócio muito interessante, porque nossa mitocôndria é sempre materna, né? Uhum. Então, porque o óvulo fica com as mitocôndrias, o espermatozoide, que é do macho, deixa as mitocôndrias fora do processo. Então, a gente sempre tem a Eva mitocondrial. Então, a fêmea, na verdade, é um pouquinho mais importante que o macho. Eu sempre achei. Vem cá, vamos lá para a pista. Hoje começaram os julgamentos. Só tem Girolando hoje na pista. Só Girolando. Hoje foi o julgamento de fêmeas jovens, 1/4.
e aí vai ter toda uma sequência, vai ser fêmeas jovens meio sangue, depois na sequência, e depois vai entrando o gado adulto. Mas nós teremos outras raças que estão presentes aqui também em julgamento na pista. Sim, nós vamos ter o Gir, temos até búfalo. Os búfalos. Búfalos, que tá muito bacana aí a exposição de búfalos. Tem o pessoal do holandês, tem o Guzerá, tem o Guzolando. Então tá bem bacana. E no torneio leiteiro? Torneio leiteiro nós temos do Girolando e do Gir rodando. Já está terminando praticamente. Bom, vamos falar um pouquinho das características do Girolando. A raça já está definida, tem padrão. Vocês sabem exatamente qual é o animal ideal, tanto o touro como a fêmea. E vocês buscam, além disso, melhorar mais o quê, Renato? Conta para mim. Hoje, a ideia é ter um animal o mais sustentável possível, né? Então, a gente está muito preocupado com essa eficiência alimentar, um animal se adaptado ao trópico, né? Os outros países os países tropicais estão vindo buscar o Girolando, então a gente está tentando ajustar cada vez mais isso, né? Um animal produtivo e ecologicamente correto, vamos dizer, né? Esse é o futuro. O ecologicamente correto aí é interessante você colocar, porque aí você está inserindo o animal na produção de leite e aí a gente tem volume também conseguido através dos trabalhos técnicos que vocês têm feito. E aí entra um outro detalhe importante também, que é a questão da mudança climática. Esse animal, ele sempre foi autossustentável, porque ele tinha uma rusticidade muito grande, ele foi lapidado, agora, além de ser autossustentável, ele também entra no conceito do sustentável e adaptável ao meio ambiente, de acordo com diversas condições, inclusive mudanças climáticas. Justamente. Só da gente conseguir selecionar os animais produtivos, a gente já está sendo ecologicamente mais correto, né? Que a gente está produzindo mais com o mesmo, vamos dizer, né? Mas a gente está vendo outras coisas, né? E, assim, a evolução, a Embrapa está fazendo um trabalho maravilhoso, acho que você vai entrevistar na sequência o pessoal. Essa integração agricultura e pecuária talvez seja a solução dos problemas climáticos, né? Diferente do que se bate, né? Tem muita informação distorcida, mas a associação agricultura e pecuária para meio ambiente é um negócio que vai somar com o meio ambiente. Você tocou num ponto importante. Batem muito na gente aí por conta de dizer que a gente atrapalha o meio ambiente, interfere, que a gente muda o meio ambiente, quando não é nada disso. E eu vou dar vou cruzar na área para você marcar o gol aqui. Ontem eu estava folheando esse anuário da Embrapa aqui de leite, que eu vou falar com ele daqui a pouquinho, sobre ele daqui a pouquinho, numa próxima entrevista. Me chamou a atenção um artigo que tem aí que eu não li, passei o dedo e corri o olho. Hoje, gente, para vocês que não sabem, nós temos 1/3 das fêmeas que tínhamos no passado e produzimos muito mais leite do que produzíamos no passado. Exatamente. Então, isso aí já é uma maneira de a gente se tornar cada vez mais sustentável, né? Produzir mais com menos, né? Ou com o mesmo, né? Isso é muito importante. E quando a gente fala também da alimentação de bovinos, né? A gente tem toda uma condição em pastagem e na integração floresta-pastagem de a gente fixar carbono, né? Então, a pecuária vai se tornar uma solução. Está faltando realmente mais ciência nisso e de parar com o achismo e a gente trabalhar com ciência. E a Embrapa está fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido. Parar com o achismo. Ciência, trabalho de ciência pura. Uma pergunta, eu ia falar um destaque, pensei uma coisa e falei outra. Alguma mudança no julgamento técnico em pista, que às vezes vocês trazem algumas novidades ou não? Esse ano a gente trouxe uma novidade, a gente botou 3 juízes. Então, hoje a gente vai estar julgando 3 juízes cada grau de sangue. Quantos tinham antes? 2? A gente tinha um juiz para cada grau de sangue. Tá. Agora a gente inverteu. Os 3 juízes vão julgar todos os graus de sangue. É interessante isso, né? Porque você tem um número ímpar e tem 3 decisões a serem tomadas. Exatamente, né? A ideia é ver se a gente consegue, porque esse negócio de julgamento é sempre complicado, né? Quem perde sempre acha que está errado e quem ganha acha que está certo. Mas para ver se a gente diminui esse ruído, esse descontentamento, a gente está fazendo esse teste com 3 juízes e tomara que seja bem sucedido. Eu acredito que sim, porque, bom,
Às vezes, em alguns lugares, aí você tem muitos juízes que também não chegam ao consenso. Mas deixa para lá que isso é outra história. Eles vão entrar em outra seara. Eu não vou para Brasília, não. Vamos ficar aqui na pista do Girolando. Aqui são só 3. 3 está mais fácil de entrar em acordo do que 9, 10 ou mais. Bom, mais alguma novidade no evento desse ano, nessa Megalete? Não, eu acho que essa foi a grande novidade, né? A estrutura está ficando cada vez melhor, né? E eu acho que a visita do público, né? O público entender como funciona a cadeia, ver com o cuidado que a gente tem com os animais, eu acho que isso é muito importante. A gente depende muito de vocês, de melhorar essa imagem, porque a gente perdeu, de uma certa forma, a comunicação com a sociedade, né? Urbana e rural. Teve uma ruptura aí com a evolução da migração para os centros urbanos, né? Então a gente precisa melhorar realmente essa comunicação e mostrar que tanto a pecuária como a agricultura faz um trabalho muito preocupado com o meio ambiente, com saúde animal, bem-estar animal. Às vezes os urbanos, como a gente diz, esquecem que eles têm um pé lá no campo, que eles vieram lá do campo. Isso aí está no DNA deles, mas eles acabam esquecendo como é que foi isso através de gerações seguidas, né, Renata? Antigamente, todo mundo tinha um tio, um avô, e passavam pelo menos umas férias numa fazenda, né? Via uma galinha. E hoje as crianças, infelizmente, perderam essa conexão. Então, a gente precisa fazer essa comunicação de uma forma correta. Você me fez lembrar a minha infância, onde eu morava. Eu nasci em Marília, morava em Marília, mas lá em Lusiânia, perto de Penápolis, tinha a fazenda do tio João, que era tio da minha mãe. E, geralmente, as férias... Uma das férias escolares, principalmente a de verão, de dezembro, a gente passava lá. E lá era, naquele tempo, porco, né? Não suíno, hoje é suíno. Mas era porco, era vaca, era gado, era café, era milho, enfim, algodão. E a gente tomava contato com tudo isso. Essa é a verdade. E tudo passava a ser mais natural, né? Tudo natural, porque fazia parte da sua vida. E isso foi rompido em algum momento e a gente precisa restaurar esse vínculo, né? Vamos dizer. Muito bem, Renato Chiari, diretor técnico da Girolando. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns pelo evento e pela acolhida que vocês sempre dão aqui, nos atendendo nos colocando muito bem dentro do evento aqui. Eu que agradeço também. Obrigado. Nossa parceria já é longa e vai continuar assim. Se Deus quiser. E Ele quer. Amém. Obrigado, Renato.